É, nação, infelizmente não deu. Ficamos pelo caminho. De quem é a culpa, né? Sempre que acontece uma coisa errada, sempre que temos um resultado negativo, a gente tenta culpar alguém, né? De quem é a culpa, né? Pois é. Tem muitos culpados nessa história, né? Muitos, né? Começando lá de cima. Por que que demitiram o Dorival Júnior, né? E a arbitragem do jogo, hein? Péssima. Péssima. Cara, tô muito. Ó, eu tô arrebentado por dentro. Eu tô dilacerado. Estou ferido. Eu quero falar um pouquinho desse jogo, galera, mas depois do vídeo aqui do ESPN FC, que eu preparei para vocês o pós-jogo. Vamos ver o que a imprensa está falando aí do resultado desse jogo. Está falando do Flamengo que caiu para o Al Hilal. A gente sonhava em chegar na final. Cara, vai ser difícil fazer esse vídeo aqui, cara. Tá muito difícil. Eu tô muito chateado, de verdade. Eu tô arrebentado por dentro. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição o link do canal da ESPN como créditos. Vamos ver então o que a imprensa está falando desse jogo. Vamos lá. Esse é o ESPN FC que te faz companhia até às 8 horas da noite para falar da eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. Depois de Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro, foi a vez do rubro-negro carioca voltar para casa antes do esperado. 3-2 placar do jogo contra o Al Hilal. Um jogador a menos, mexidas para a gente questionar. Eu quero a sua participação na hashtag ESPNFCBR. Senhores, muito boa noite para vocês três aqui. Zinho, vou começar com você para fazer uma análise desses 90 e poucos, né? 100 e poucos, na verdade, minutos de jogo. O que faltou ao Flamengo para, de repente, buscar o empate ou para vencer o jogo e chegar onde se esperava, que era a final do Mundial? Arbitragem noite, justa, Dani. né? Prazer estar aqui com vocês, né? Agora presencial. Isso. Meu parceiro. Tô do lado dele, não vou ficar discordando muito dele agora. Capita, fã de esporte. Dani, é difícil num jogo tão abaixo do Flamengo falar que só uma situação, né, foi ruim. Mas assim, eu imputo muito a diretoria do Flamengo. Ela é grande responsável por o que aconteceu hoje. Pela mudança de treinador? Sem dúvida. Assim, oportunista porque perdeu, não. Até hoje, eu não sei porque que tiraram o Dorival. E não vem com essa conversa fiada que eu vejo um montão de comentarista falar porque o time, os dois últimos jogos, os jogos da decisão, não jogou bem, foi detectado uma queda de rendimento. Tá jogando pra caramba o time agora. Com o Vitor Pereira. Arrebentou na semifinal. Tá arrebentando no Campeonato Carioca. Quando pegou um time mais arrumadinho no Carioca, não ganhou. Foi o Madureira. Aí pegou o Palmeiras. Não, nem falo esse, né? Que o Palmeiras, taticamente, está muito acima. O Abel é disparado o melhor treinador do Brasil. Desculpa, Shaquille, porque você sabe que... Não, a gente está discutindo. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui do meu lado, eu tô sim, perto dele, o Vitor Pereira é bom treinador? É bom treinador. Tem um currículo. Vou falar um negócio pra você. Hoje ele caprichou, hein? Sim, Hoje mas ele assim, caprichou. é um erro de trazer um cara na véspera de disputar um Mundial. Não, mas tinha 3 títulos importantes para disputar. A Supercopa, Então, o Mundial eu e a imputo, Recopa. Dani, eu imputo sim. A direita do Flamengo foi mal demais. A não ser que venha a público e fale assim, o Dorival, a gente estava vendo os treinamentos do Flamengo e os treinamentos dele é ruim. Os jogadores não estavam mandando mais do que ele nos treinos. Ele perdeu o controle. Fala isso. Agora, vim falar que o time caiu de rendimento. Quer lembrar o jogo contra o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense amassou o Flamengo na final da Libertadores? Não. Amassou? Até o Pedro Henrique ser expulso... Encaixotou o time na do marcação. Flamengo. O Flamengo só foi ter espaço quando o Pedro Henrique foi expulso. Eu tô dizendo o seguinte, hoje o Al Hilal amassou o Flamengo. O Al Hilal, fez o que Amassou. todo time faz O contra Atlético Flamengo, marca Paranaense, a saída de bola. o Atlético O Flamengo Paranaense não amassou o Flamengo. Não. O Filipão mudou taticamente o time dele para encaixar no a Flamengo marcação. e marcar. Isso. Ele marcou Amassou o Flamengo. com um jogador Ele a não mais, né, agrediu cara? O Flamengo e dominou o jogo. Fala certo. O Al Hilal dominou. O Al Hilal acabou. Tomou conta. Por Isso quê? que eu quero Marcou falar. a saída de bola, então, meu Dani, senhor. vim me falar que tirou o treinador porque o time não rendeu, pode render mais do que rendeu. Ganhou. Foi campeão da Libertadores.
Foi campeão da Copa do Brasil. Ah, o Corinthians foi melhor no segundo jogo. No segundo jogo. Em alguns momentos do segundo jogo. O primeiro jogo, o Flamengo foi melhor do que o Corinthians. Tanto é que foi com vantagem para o Maracanã. Sim. Então, assim, eu não entendo essa troca. Imputo sim. A diretoria do Flamengo errou e está provado isso. Ele pode até recuperar esse time. Não sei se vai ter oxigênio para isso. O Vitor Pereira de ter... Que a gente sabe como é que é a pressão da torcida do Flamengo. O saldo está negativo, né? Ele tem 3 decisões, perdeu 2. Uma não chegou nem à final, que era o esperado. Porque eu acho, capitão, que se chega até a final do Mundial e perde para o Real Madrid, o cenário é muito diferente do que cair numa semifinal. Então eu quero te ouvir também. O Zinho coloca... Acho que é a maior parte na conta da diretoria. Claro que a gente vai falar de campo, de disposição de jogadores no campo. Início, né? Vamos falar de várias coisas. Essa é a primeira parte. É o início. Exato. Um monte de coisa Quando também. a gente for falar do jogo, aí a gente vai falar dos jogadores. Vamos falar de arbitragem. Daqui a pouco o Gaciba está aqui com a gente para analisar também a arbitragem do Romeno Kovacs neste jogo. Mas eu quero saber do capitão. Capitão, como é que você viu esse Dani, jogo? bom, vamos lá. Boa noite a todos, né? Para o flamenguista, com certeza, não é uma boa noite. Se esperava muito desse time do Flamengo, com tudo que o Zinho falou, mas o Flamengo tem qualidade, tem jogadores de muita competência, jogadores a nível de Copa do Mundo, acostumados a competições importantes, com conquistas de Libertadores. Então, assim, a gente vai... O Zinho tomou o caminho do treinador e a gente conversou um pouco sobre também, concordo com ele, com tudo que foi falado, mas eu acho que faltou... Da parte dos jogadores, Dani, a gente falou isso também antes do Mundial, né? Que em algum momento os jogadores poderiam chamar um pouco mais essa responsabilidade, porque eles estão mais tempo no Flamengo, eles sabem o caminho da vitória. Então, assim, eu acho que ao Flamengo, aos jogadores, faltou padrão tático, isso é culpa do treinador. Então, eu acho que o Flamengo hoje é um time bagunçado, mas faltou concentração nos lances principais, os lances dos pênaltis. Eu acho que faltou muita concentração para um jogo desse tamanho. Não sei se é por conta do adversário. Você fala por conta dos pênaltis feitos pelo Mateuzinho e pelo Gerson, ou não só isso? Dani, os pênaltis, eles colocam um ponto mais forte porque são os lances de gol, né? Sim. Então, assim, se a gente for pontuar o que aconteceu no lance dos gols do Al Hilal, eu coloco muito mais essa falta de concentração, porque, por exemplo, o primeiro gol, o Mateuzinho e o Santos, falta de comunicação, um início de jogo, e aí a gente sabe, né, a gente jogou bola, a gente sempre fala isso. Eu como atleta, o Zinho também, a gente não aceita tomar gol em nenhum momento, mas a gente tem alguns momentos que te incomodam muito mais. Então, sai do vestiário isso, vamos ter atenção nos primeiros minutos do jogo, vamos ter atenção nos minutos finais. Então, assim, isso é uma semifinal para o Flamengo de Mundial, mas com cara de final, porque se você não ganha, você não avança. Então, eu concordo com o Zinho com relação ao treinador, a gente vai debater muito sobre isso, mas eu senti muita, assim, falta de alguns jogadores do Flamengo na questão técnica, né? Chamarem um pouco mais o jogo, aparecerem mais, movimentações um pouco mais rápido, sabe? Troca de passes um pouco mais dinâmicas, pela qualidade que eles têm, mas eu coloco também um nível abaixo de concentração. E aí acaba culminando nos lances que o Flamengo acabou sofrendo os gols aí, que tiraram o Flamengo dessa decisão. Então, assim, são vários pontos, né, que a gente vai passar. Eu concordo com o Zinho, é difícil a gente pesar a mão, porque vai falar assim, só porque perdeu, vocês vão estar falando. A gente já fala isso há algum tempo, né? Que a gente está vendo que o Flamengo não tem um padrão de jogo, que as peças se mantiveram, mas não é o mesmo padrão que a gente está acostumado de Flamengo, nas mãos do Vitor Pereira. Isso a gente vem falando há algum tempo. Sim. Que o Flamengo o Vitor não preparou esse time para o Mundial. Ele enfrentou adversários no Carioca, colocou times em campo, mas talvez não preparando para os jogos que ele tinha pela frente. Né? Colocando em campo, vencendo jogos, empatando outros, mas não com uma metodologia, um trabalho de que a gente olhava e falava assim, esse time está sendo preparado para o Mundial. Por quê? Porque a gente tinha dúvidas hoje, por exemplo, na questão das laterais do campo. Então, quando você tem um time... Isso chamou atenção, né? Quando você tem um time que está preparado, você tem o Carioca, que todo mundo fala que é uma experiência. São experiências para uma competição importante para jogar um Mundial. Então, quando você tem alguns jogos, você imagina que aquilo ali vai te dar certeza do time que vem a campo. Quando você vai para uma escalação, um jogo de Mundial, e você cria essa dúvida de quem vai entrar, é porque realmente isso não foi preparado da melhor forma possível. Então, assim, tem percentual de diretoria muito grande na mudança, tem do treinador também, porque na minha visão, o Flamengo até agora não tem um padrão de jogo, a gente pode questionar se é o tempo ou não, né, do tempo do Vitor Pereira, que é uma competição importante que ele teve pela frente com pouco tempo de trabalho, mas também eu não tiro muito o peso da responsabilidade dos jogadores, porque esses caras conhecem o caminho. Eles podiam escutar tudo errado no vestiário,
Mas lá dentro, e o Pascoalzinho estava gravando, eu fiz um programa com ele e falou assim, você pode escutar tudo errado lá dentro, mas no decorrer do jogo, o jogador tem forças para mudar um cenário. E eu acho que faltou isso, porque esses jogadores do Flamengo, eles têm capacidade e condição e experiência para mudar algo que esteja errado, que saia planejado. Signifique não fazer o que o treinador pediu no Dani, primeiro momento? mais importante do que fazer o que o treinador te pede é vencer jogos, né? Então, quando você vence os jogos, e você esquece tudo que foi feito de errado. É por isso que a vitória tem um peso 2 e talvez ela, né, ela te cause até um problema no decorrer, porque você vence não merecendo. Mas eu acho assim, os jogadores do Flamengo estão questionando algumas coisas, estão passando informações para a imprensa e para a gente de que eles não estão entendendo algumas informações. E esses caras têm tamanho suficiente. Como o Zinho falou, a gente pode falar que a culpa é do treinador, mas esse time, com essa experiência, essa bagagem que tem, eles não podem subir nas costas do Vitor Pereira somente e falar que a culpa é dele. Porque esses caras tinham condições de jogar bem melhor do que a gente viu eles atuando no jogo de hoje. Não é nenhum cabeça de prego que está dizendo exatamente que não está compreendendo, não. É Felipe Luiz, que a gente sempre fala aqui da inteligência que tem, né? Nível intelectual Ô, Pascoal, a gente vai começar já a desenhar este campo, a entender o que o Vitor Pereira tenta trazer para esse Flamengo e por que não dá certo, né? Uma das coisas que chama atenção foi o que a gente debateu aqui durante toda a semana, essas mexidas que ele faz nas laterais. A gente tinha expectativa de que ele fosse segurar um lado para soltar o outro. Eu, particularmente, tinha expectativa de que ele entrasse com o Felipe Luiz e Mateuzinho. Sim. Não sei se o Felipe tem alguma questão física, vamos tentar entender isso na entrevista coletiva. Porque ele entra com 2 laterais que sobem. E aí ele acaba expondo uma defesa que tomou 7 gols em 2 jogos decisivos. Boa noite a todos, né? Já que atrapalhei o Zinho. Não, atrapalhou. Que é absolutamente comum entre nós. O que atrapalhou na noite de hoje não foi aqui, foi outra coisa. A gente não atrapalha ninguém. Só para dizer o seguinte, ontem eu disse aqui no programa, tem dia que o jogador, ele tem que se reunir ali na hora que vai subir pro jogo, e vocês faziam isso sempre. Aqui é o seguinte, ó, aqui somos nós. Aqui, Arrascaeta, você sabe como tem que jogar. Everton Ribeiro, você sabe como tem que jogar. Então nós vamos jogar do nosso jeito. E vai lá em cima e joga. Vai lá em cima e joga. Agora, com todo respeito, eu não quero, como disse o Fabrício, pesar a mão no treinador. Mas hoje... Não, ele tem responsabilidade demais. Hoje, caprichou, hein? Ele não fez só... Ele não só se atrapalhou, ele caprichou na atrapalhada. Se ele fosse trabalhar com o Dedé, com o Mussum, com o Zacarias, ele estava junto hoje. Hoje ele estava junto ali na parada. E era o Didi, né? Era o principal. Hoje foi um combo, né, cara? Eu vou dizer um negócio pra você. Eu tive uma discussão com o Zinho, que é absolutamente normal. As minhas discussões com o Zinho são sempre discussões para melhorar o que eu entendo de futebol, porque ele conhece muito mais do que eu e eu tenho que aprender com ele. Nós não discutimos, nós debatemos. Porque eu falei, se vocês não fizerem isso, não tem programa. Se é para jogar o Flamengo do jeito que está jogando, vai ter que tirar o Gerson. Você falou, você tá louco, que vai tirar o Gerson? O Gerson só corresponde quando está bem fisicamente. A técnica do Gerson mas só não trouxeram sobressai. o preparador físico, Jorge Jesus? Mas, meu senhor, o trabalho chegou tem 30 aí, foi dias. recebido no aeroporto. Os caras ficaram 45 dias de férias. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ouvir vocês todos com calma aqui, porque eu quero entrar em todos esses tópicos. Tá aí, cara, eu trouxe pra vocês aqui o que os comentaristas estão falando do jogo apresentado pelo Flamengo. O Zinho detonou a diretoria e o time do Flamengo. Teve aí também o Pascoal, teve o Fábio Luciano, teve a Dani apresentando o programa. Primeira coisa, cara, que eu vou falar desse jogo aqui é da arbitragem. Pra mim, a arbitragem, ela comprometeu o resultado do jogo, né? A partir do momento que o juiz deu aquele primeiro cartão amarelo para o Gerson por simulação, ali eu já vi que a coisa não seria boa. A partir do momento que ele dá um cartão pro Gabigol, de graça, sem o Gabigol fazer nada, ali eu já percebi que existia uma tendência daquele juiz em prejudicar o Flamengo. Depois, ele foi amarelando, um jogador atrás do outro. O primeiro pênalti, galera, foi pênalti. Não tem como a gente ir contra a imagem. Foi pênalti, o primeiro foi pênalti, né? Houve ali uma falta de comunicação do Mateuzinho com o Santos, chegou atrasado na jogada e fez o pênalti no jogador do Al Hilal. Agora, o segundo pênalti,
Para mim, é discutível, é interpretativo, né? O Gerson teve a intenção? Eu sei, não ter intenção também é falta, mas daí quando é pênalti, você não precisa dar o segundo cartão amarelo porque o time já está sendo punido com pênalti. E ele vai e dá o segundo amarelo para o Gerson e expulsa o Gerson. Cara, jogar com um jogador a menos comprometeu totalmente o jogo do Flamengo. No primeiro tempo, a gente cometeu pênalti e buscamos o empate. Com 20 minutos de jogo, buscamos o empate. O Flamengo, no primeiro tempo, estava dominando o jogo. É só você pegar os números só do primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, tem o segundo pênalti para o time do Al Hilal e a expulsão do Gerson. No segundo tempo, o Flamengo não existiu, cara. Por quê? Com um jogador a menos, tendo que correr atrás do resultado no placar. Os jogadores começaram a ficar nervosos, desesperados, e o juizão dando cartão, cara. A mesma falta que ele dava cartão pro Flamengo, não dava pro outro lado. Tava na cara, cara. Tava na cara. A arbitragem prejudicou o Flamengo. O resultado do jogo poderia ter sido outro, né? Se fosse 11 contra 11. Agora, o Vitor Pereira, ele foi muito mal também. Cara, o Flamengo tá jogando mal. O Flamengo jogava melhor com o Dorival Júnior. Tá pior. A culpa é de quem? A culpa é da diretoria. Por que demitiram o Dorival Júnior, que ganhou Copa do Brasil, Libertadores e contratou outro técnico? Poderia ter sido qualquer outro técnico. Por que demitiu o Dorival Júnior, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores? A culpa são deles, cara. E disso a gente não pode fugir. É muito difícil falar de derrota, porque dói, machuca a gente, cara. O Pedro fez 2 gols nesse jogo. Com jogador a menos, ainda a gente conseguiu diminuir o resultado para 3-2. Não deixa de ser uma vergonha, um vexame. Igual o Palmeiras passou em 2020, para 21, né? Não sei. Perdendo para o Tigres do México. O Flamengo agora está fazendo a mesma coisa, é uma vergonha. Sair na semifinal é vergonha. O time sul-americano, que vence a Libertadores, ele é favorito, ele tem a obrigação de passar para a final. A mesma coisa vale para o europeu que está na final, ele tem a obrigação de ganhar o título. Então, galera, decisões erradas tomadas pela diretoria em demitir o Dorival Júnior. Chega um técnico novo que não tem tempo de trabalho, ele não consegue preparar o time, ele não tem tempo, né, de preparar o time. Ele é ruim? Acredito que não é tão ruim assim o Vitor Pereira. Mas no futebol a gente precisa de tempo e ele não teve tempo. Os jogadores ainda não têm ritmo de jogo suficiente para bater de frente com quem já está jogando, para quem já está no meio da temporada, né? Pois é, tragédia total. Flamengo eliminado no Mundial de Clubes e é muito triste, cara, passar por isso. Hoje está sendo um dos dias mais tristes da minha vida, cara. Nossa Senhora, tô arrebentado. Saudações rubro-negras, desejo que você esteja melhor que eu, porque eu não estou não. Valeu.